por romper todas as algemas da religião. Porque o Criador, o Altíssimo, Ele não deu religião para ninguém. Ele deu leis para um povo, para uma nação, e instruiu eles. E disse: façam assim. Era uma prova de obediência. Os dízimos que os seus líderes religiosos eles cobram de vocês é uma afronta contra Deus. Por isso, Deus falou por meio do profeta Malaquias que estes sacerdotes estão me roubando. Malaquias escreve uma advertência para estes sacerdotes, antes mesmo que tudo isso aconteça. Em que nós te roubamos? Perguntam os sacerdotes. Nos dízimos e nas ofertas. Não é o povo que está roubando a Deus. A profecia de Malaquias é contra os sacerdotes, contra os líderes religiosos. Em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque quando Moisés deu a lei para Israel, ele deu a lei do dízimo e das ofertas e todas as demais leis. Como que o povo deveria de ser, andar e se comportar. O verdadeiro dízimo, para vocês aprenderem agora, o dízimo é um pagamento, é um imposto, e nós devolvemos o dízimo, independente de religião. Sabe como? Quando nós pagamos os nossos impostos ao Estado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto se eu não vos abençoar, disse Deus. Mas aonde que era a casa de Deus? A casa do Altíssimo, que está se referindo ali na Escritura, era o templo de Jerusalém, que era a capital de Israel, onde todas as coisas da nação eram feitas. Ali tinha os políticos que cuidavam do povo, tinha os sacerdotes, tinha os escribas e tinha os juízes, que era o sinédrio. Então, aquela organização é a mesma organização que nós temos hoje no Brasil. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. Nós temos os três poderes. Esses mesmos três poderes que nós temos aqui no Brasil são o mesmo modelo que nós tínhamos no antigo Israel. Por isso eu digo para vocês que aqui é o novo Israel. Esse modelo veio de lá, veio dos tempos antigos, mesmo nós vivendo debaixo da lei dos romanos. Porque a lei que nós temos hoje, o sistema é romano, mas eles pegaram estas partes e agregaram ao sistema deles. Então, para vocês que dão o dízimo,
para estas igrejas, que não são igrejas, são empresas religiosas, aprendam de uma vez por todas. Eles estão roubando a Deus, porque o verdadeiro dízimo são os nossos impostos, nossos pagamentos, que nós pagamos ao Estado. Por isso, quando Cristo foi perguntado, é lícito dar a César, pagar a César impostos? E Cristo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós temos que pagar impostos ao Estado? Temos. E a Deus, o que nós damos a Deus? O que é de Deus. Se é de Deus, se foi Deus que instituiu na sua própria lei que nós deveríamos de pagar os impostos para que houvesse aquele sistema e aquele sistema cuidasse do povo, o que estava de errado naquilo ali? Não tinha nada de errado. Estava correto, pois lá atrás, lá quando Moisés deu a lei, ele não deu aquilo ali? Então, por que vocês estão reclamando? Israel não era dominada pelos romanos naquela época? Era. Quem é que era o imperador de Roma? Quem é que eram os governadores? Por que vocês estão reclamando de pagar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Aquilo que é para ser repartido para o povo, que seja repartido para o povo. E aquilo que é para dar para César, para pagá-lo, que seja feito. Está de acordo com a lei. A América é o novo mundo, novo céu e a nova terra. 1500, no ano de 1500, nós temos pela história que foi a época em que a América foi não descoberta. Não vou dizer que ela foi descoberta, não, mas ela foi, digamos, aberta para aquele povo, as tribos, os povos, virem morar aqui na América. Então, a América é o novo céu e a nova terra, o novo mundo. Nós temos aqui também que eu ia falar dos dízimos, impostos, juízo, salvação, novo Israel, os levitas. Então, os levitas cumpriram as leis até o tempo do Cristo. Então, a partir dali nós temos um novo modelo. Então, Israel foi destruído logo depois. Então, quando a América aqui é descoberta, então as coisas aqui, elas têm que ser refeitas de novo. Tá? Então o povo veio para cá, tudo desorganizado e tal. Nós temos a história do Brasil, que houve muitas revoluções, muitas guerras, muitas peleias. Então chegou o tempo destas coisas ser de novo reorganizadas no novo céu e na nova terra. Volta do Messias no ano 2000. Tá? Os religiosos, eles não sabem nada. Os líderes religiosos e a maior parte das pessoas não sabem nada da Escritura. Tá? O Cristo, o Messias, ele volta para a América, para o Brasil aqui, então ele começa a aparecer por volta do ano de 2000. Então se cumpriu os 3 dias. Tá? No ano 2000 se cumpriu os 3 dias da promessa ali que em 3 dias o Filho do Homem ressuscitará dentre os mortos. Mas os religiosos não entendem nada dessas coisas e é necessário explicar. Um dia para Deus é igual 1000 anos para o homem. Então nós vamos encontrar, se não me engano, é numa das epístolas de Pedro. Se não me engano, é nas epístolas de Pedro que fala isso, que ele dá essa revelação. Então no ano 1000 se completou um dia. No ano 1999, no ano 2000, digamos assim, se completou os 2 dias.
Fechou os 2 dias. Então, a partir do ano 2000, para vocês aprenderem, a partir do ano 2000, então o Cristo começa a aparecer, a surgir de novo. Porque ao terceiro dia estava determinado que ele voltaria. E ele voltou, tá? Ah, mas o Cristo voltou, não vi ele. Vocês não viram porque vocês estão bêbados. Vocês estão embriagados pelo sistema religioso que vocês seguem, tá? Já veio, já está entre nós. E muitos de vocês vão ser pegos como ladrão no dia do Senhor, porque ele já veio, tá? Ele está entre nós. Vocês não conseguem entender porque vocês não entendem as escrituras. E os líderes de vocês são cegos, guias de cegos, nada mais do que isso. Eles não sabem, mas eles querem guiar vocês. Mas como eles não sabem, eles não têm condições nenhuma de guiar nem a eles mesmos. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Então o Cristo já veio. Então acordem, despertem, saiam deste barzinho chamado de igreja, onde vocês bebem e nunca se curam da ressaca. Sempre estão bêbados. Aí é um lugar que vocês bebem, mas não sentem nada e não aprendem nada. É um bar. Por isso, Babilônia, casa de confusão. E se vocês vão numa denominação, vão para outra, vocês vão descobrir o quê? Que é exatamente o que está escrito, é uma Babilônia, confusão de idiomas, de línguas, de ensinos. Então, um não entende o outro não entende o outro. Tu vai numa denominação, tu aprende uma coisa, tu vai na outra, tu aprende a outra, tu vai na outra, tu aprende a outra. Então acaba se tornando o quê? Um vinho. Vocês ficam embriagados e não entendem coisa nenhuma das escrituras. E por isso vocês ficam como folha jogada ao vento. Aí vocês ficam pedindo uns para os outros